Olá, queridos, graça e paz. Eu queria hoje ler com vocês Jeremias, capítulo 18, rapidinho aqui para a gente aprender algumas lições com Deus, nessa palavra, nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Queridos, diante desse texto, a gente poderia trazer tantas reflexões, tantas aplicações, mas eu queria rapidinho aqui falar um pouco. Primeiro, eu pensei, lendo esse texto, eu fiquei pensando quais as etapas, para a elaboração de um vaso na olaria, A olaria é aquele lugar onde o oleiro fabrica seus vasos, Então, a primeira etapa é a escolha do barro, E a escolha do barro, ela vai nos falar algumas coisas, vai nos falar sobre fragilidade, O barro é importante quando a gente escolhe o barro, a gente precisa saber se o barro ele é frágil, Se ele é resistente, se ele é flexível. Então, pelo menos aí a gente já vê três coisas na escolha do barro, O barro precisa ser flexível, precisa ser resistente, mas também o barro ele tem sua fragilidade própria. Isso fala de nós. Nós também, tem momentos que somos frágeis, tem momentos que somos flexíveis, tem momentos que somos resistentes, Resistentes a ouvir a voz do Senhor, resistentes a fazer a vontade dele, Resistentes a algumas coisas que nos são impostas. Então, queridos, a escolha do barro é fundamental, Muito importante para aquele que vai, fazer um vaso de barro. Uma segunda coisa que a gente aprende nesse texto é o preparo do barro. Como é esse preparo? É preciso que esse preparo, ele tenha algumas etapas. E quais são as etapas do preparo? Primeiro, a gente pode pensar, o barro precisa ser batido, bater. É a forma com que o barro ele vai sendo ali batido até o ponto de, nessas batidas, o barro ele se revela, Ele revela o que é que tem naquele barro. Se tiver alguma impureza, alguma pedrinha, alguma sujeira, alguma folhinha, algum mato de alguma coisa, aquilo vai sair na batida do barro, E isso nos ensina muita coisa também, que é preciso Deus muitas vezes nos pega, e nos dá umas batidas, umas sacudidas, para que a gente possa ser lapidado, ser moldado, ser trabalhado o barro, Uma outra coisa é amassar. O oleiro pega o barro e ele amassa o barro, amassa, e nesse manuseio de amassar o barro, é algo mais ainda delicado, porque é aí que vai se descobrir quais são as sujeiras, quais são as impurezas, E isso fala conosco, Deus muitas vezes nos toma em suas mãos e nos amassa para poder nos moldar, nos amassa para poder nos fazer aquilo que Ele quer que deseje e que está no coração dele. Uma outra coisa é que quando faz isso, elimina-se coisas que Deus não quer, que Deus não deseja, que o oleiro não deseja que aquele barro tenha para a fabricação do seu barro, A gente sabe que existem vasos de várias formas, de vários modelos, E aí eu falo da terceira coisa que esse texto nos fala, que é modelar o vaso. Então, na hora de modelar o vaso, é interessante porque o texto vai dizer, que Jeremias foi chamado para ir olhar aquele artesão trabalhar naquele barro, naquele vaso, E quando ele chega lá, ele vê que existe uma massa de barro sobre uma roda, A roda era aquele prato, onde centralizava o barro, era centralizado naquele prato que rodava, Então, quem já foi em alguma olaria, eu já tive o prazer de ir lá em Tracunhaém e eu pude ver como é que
que existe, que faz, né, a fabricação de um vaso realmente na forma primitiva, né, na forma realmente bem rústica, original. E eu achei muito interessante porque o oleiro, ele bota aquela massa no centro e ele vai rodando. E quando ele vai rodando ali, né, no centro daquele prato, ele vai com suas mãos, né, modelando. Então esse processo de modelagem é importante para a nossa vida. Esse processo de modelagem fala de Deus nos modelando, nos moldando, né? E aí é interessante porque tem dois aspectos aí da modelagem. Ele pega tanto externo como interno, né? E tem hora que ele pega por fora para modelar, para fazer algum design, algum modelo, e por dentro também, que é para moldar, para que o vaso ele fique oco para caber alguma coisa, algum recipiente, para formar um recipiente, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque quando Deus mandou que Jeremias fosse para a casa do oleiro, né, aprender, e Deus sempre levanta os profetas e revela, né, muitas coisas através de coisas simples e comuns do cotidiano. É interessante porque isso vai nos falar algo tremendo, né? E esse texto fala do desvio do povo de Israel. O Israel estava vivendo num momento muito complicado, né? Vivia distante do Senhor. Então, cada vez que o povo de Deus vive distante ou se afasta, Deus levanta algo, Deus levanta alguma coisa para trazer de volta o seu povo. E é interessante porque a restauração de Deus para o seu povo se dá de formas muito lindas, né? Se dá de maneiras muito simples às vezes. Às vezes a gente pensa assim, Deus vai fazer algo muito extraordinário, muito tremendo. E aí Deus toma coisas tão simples como esse vaso, como esse oleiro, como essa figura, né, tão comum, e aí ele faz a pergunta, né? Deus, isso quer dizer, querido, que Deus não desiste de mim nem de você, né? Então, Deus não desiste de trabalhar em nós, nem por nós, nem através de nós, né? Então, três coisas a gente vê nesse texto aqui, muito importante. Primeiro, Deus diz, levanta-te. Deus manda que o profeta levante-se. E aí isso fala de atitude, de posicionamento. Deus dá uma ordem para que ele desça à casa do oleiro, e lá ele vê todas essas coisas, toda essa forma de Deus trabalhar. E em terceiro, ele diz, falarei contigo. Então, eu espero, queridos, que neste dia, né, nesta hora que você está ouvindo essa reflexão, Deus também esteja falando com você, né? Então, levante-se hoje. Levante-se hoje. Essa é a ordem do Senhor. Desça à casa do oleiro, porque Deus vai falar com você. Eu espero que Deus esteja nesse momento falando com você através dessas coisas simples, né, que falamos aqui. Então, querido, eu quero abençoar o teu dia, né? Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e te desejar um dia abençoado na presença do oleiro. Você que é um vaso, você que é aquele que Deus escolheu para usar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.